Afinal, as máscaras caseiras são eficazes ou não na prevenção da Covid-19? Para responder essa e outras questões ligadas à pandemia do novo coronavírus, professores da Universidade Federal de Santa Catarina criaram um grupo de discussão. Somos um grupo de quase 60 professores e o grupo basicamente trabalha com todas as frentes possíveis, tentando entender tudo a respeito da pandemia. E uma das coisas que começou a ser falada foi justamente a possibilidade ou não de usar máscaras caseiras na população. Para a OMS só existe o que é oficial, que são as máscaras cirúrgicas neste caso, e eles só indicam o uso em pessoal que está cuidando de doentes ou por pessoas que estejam com sintomatologia da Covid-19. Tem uma entrevista muito interessante que fez o diretor do Centro de Controle de Doenças da China para a revista Science. Ele indicava que um dos grandes fatores, a critério dele, para conseguir começar a conter a pandemia lá na China foi começar a fazer os máscaras na população em geral. Só que isso foi uma coisa de vivenciar a situação e ver que a doença começou a ser contida e não baseado em observações científicas controladas. E isso justamente fez cambiar também de critério a outros organismos. Por exemplo, o Centro de Controle de Doenças dos Estados Unidos agora recomenda, sim, o uso de máscaras caseiras, justamente porque a doença começou a ter esse tamanho nos Estados Unidos. No Brasil, o Ministério também seguia as normas da OMS nesse sentido das máscaras caseiras fielmente, até que estudamos a situação e então adotamos o uso aqui no Brasil também. Então, a estrutura de máscara caseira que a gente sugere é uma que está sendo feita de algodão, 65% no mínimo na sua composição, combinado a poliéster. A estrutura que a gente faz é basicamente um envelope. E dentro, a gente sugere o uso de um filtro. As toalhas reutilizáveis para limpar cozinha têm uma composição sumamente ideal para esse caso. Elas são, sobretudo, feitas de celulose, né? Mas também combinadas algum derivado plástico, como polipropileno ou poliéster também. Ela, na verdade, não vai funcionar tanto como um filtro. Ela certamente vai agir como mais uma camada de proteção para a pessoa, de que as gotículas expelidas por uma outra pessoa não cheguem na boca ou no nariz da pessoa que está usando a máscara, mas, sobretudo, ela atua justamente para absorver a umidade. E absorver a umidade, sobretudo, de quem está usando. Esse tipo de toalha é possível de lavar e utilizar novamente. E isso mesmo no caso das máscaras caseiras. Nós podemos utilizar essas toalhas por até 4 vezes. Por 4 vezes de uso se mantém suas características básicas, né? O único que você tem que ter cuidado é olhar que seu tecido ou a toalha não tenha furos que você consiga observar claramente. Como deve ser usada uma máscara caseira? Lavar as mãos antes com água e sabão, seca bem as mãos após isso, e então vai e veste a máscara caseira, que ela deve pegar pelos elásticos que ela tenha para vestir. Primeiro na parte de cima e logo puxando a parte de baixo para que ela fique completamente amoldada ao rosto, né? Vedando a parte lateral, a parte inferior e, sobretudo, a parte do nariz. Essa é a parte mais importante, porque é muito comum, inclusive, ver máscaras caseiras que têm um buraco entre a máscara e as laterais do nariz. Então, a pessoa tem que moldar a máscara para que ela fique grudadinha no rosto. Uma vez que a gente sai de casa, passamos a porta, a gente tem que imaginar que essa máscara, pelo lado de fora, está contaminada. Então, a gente não pode ir com as mãos a tocar a máscara pelo lado de fora. Se a gente fez isso involuntariamente, ou mesmo porque tivemos que acomodar a máscara mais uma vez, temos que estar conscientes de que, então, imediatamente, a gente precisa higienizar as mãos. O que a experiência indica é que as máscaras idealmente devem ser usadas por 2 horas e trocadas quando a pessoa sente que ela ficou umedecida. A gente não recomenda colocar a máscara em grandes ciclos de lavagem, a máquina de lavar, e isso vai estropear o tecido da sua máscara. Eu tenho já um recipiente, coloco água lá dentro e diluo ao mesmo tempo com sabão. Quando a gente coloca para dentro a máscara, já pegamos também o filtro para fora para que estar seguros de que todo está sendo
a tratá-lo pelo sabão. Eu deixo minha máscara por 1 hora nessa solução, é suficiente, de água e sabão. Então agora só precisamos tirar o sabão com a ajuda de água. Feito isso, você faz uma pequena torção para tirar a água de excesso e vai e se leva para secar ao sol.